professor Manuel Pedro e nessa videoaula de hoje nós vamos ver os instrumentos de medição de tempo, partindo também para um pouquinho da cultura dos povos e analisando os diferentes tipos de calendários, certo? Então, prepare o material e vamos nessa! Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram formas de contar a passagem do tempo. Primeiro, apenas pela posição do Sol e da Lua, mas logo vieram as ferramentas como o relógio do Sol, a ampulheta e a clepsidra. A passagem do tempo era medida pela natureza, observando-se as estações do ano. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias desenvolveram o calendário para marcar a sequência dos dias e dos anos. Até hoje, os calendários e formas de contar o tempo se diferenciam pelo mundo. Vamos começar conhecendo o calendário chinês. Na China, o calendário já passou do ano 4717. Há um ciclo no qual cada ano é representado por um animal. O calendário chinês é lunisolar, baseado no movimento aparente do Sol e da Lua. Outro exemplo é o calendário judaico. Apesar dos judeus viverem em todas as partes do mundo, há vários séculos, vamos viajar até Israel. O calendário judaico, ou hebraico, também é lunisolar. Cada ano tem 13 meses. Nessa forma de medir o tempo, esse calendário já passou do ano 5780. O calendário mais parecido com o que estamos acostumados a utilizar, o gregoriano, é o calendário juliano. Vamos até a Rússia. O calendário juliano é solar. Foi por meio dele que passamos a utilizar um calendário com 365 dias distribuídos em 12 meses. O calendário que nós utilizamos, o gregoriano, foi feito com base no calendário juliano, mas eles têm uma diferença de 13 dias. Agora vamos para o Brasil. Você já sabe que por aqui também há outras formas de medir o tempo? Em Mato Grosso e Pará fica a região do Xingu. Nela, há uma reserva que garante proteção e sobrevivência para diversos povos nativos e tradicionais. Um dos povos que vivem ali são os Suyás. Eles também contam o tempo com base nos ciclos da natureza. Não há registros de um calendário, era apenas um conhecimento passado de geração em geração. Recentemente, professores Suyás desenharam uma representação desse calendário com seus alunos. Os meses do calendário gregoriano são representados na vida dos Suyás por períodos da natureza. Em janeiro, por exemplo, tem a colheita do milho. Em julho é a época das tartarugas botarem ovos. Outubro é o mês de colher frutos, formando um grande ciclo. Além dessas, há diversas outras formas de contar o tempo. Os calendários são a expressão da cultura de um povo, e por meio deles podemos aprender muitas coisas sobre o outro e, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos. Vamos agora à nossa atividade. Primeira questão. Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram diversas formas de contar a passagem do tempo. Como as sociedades faziam isso? Segunda questão. Quais foram os povos que criaram calendários para marcar a sequência dos dias e dos anos? Terceira questão. Em qual ano se encontra o calendário chinês? Quarta questão. Quantos meses existe no calendário judaico e em qual ano ele se encontra atualmente? Quinta questão. Quantos dias e quantos meses possui o calendário no qual utilizamos aqui no Brasil? Sexta questão. No Brasil, os índios contam o tempo com base nos ciclos da natureza. Quais são esses ciclos?